Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Eu, Fernando Morato, tento olhar para poemas que me chamam a atenção, para poemas que me interessam. E aqui eu venho olhar mais uma vez para um soneto. Tem gente que já disse que eu devia chamar o canal de Preso no Soneto, ou pelo menos este quadro de Olha pro Soneto, porque a quantidade de sonetos com os quais eu acabo trabalhando é enorme. E tem motivos para isso. Além do gosto pessoal, tem uma questão prática. O soneto tem um tamanho que é adequado para ser trabalhado aqui. É um tipo de texto que cabe no slide final para que vocês possam reler. Já teve casos em que eu trabalhei poemas mais longos, como foi o caso do Cântico Negro do José Régio, mas daí eu precisei ampliar, colocar 2 slides porque o poema era grande demais. Esse tipo de conveniência o soneto me permite trabalhar. Além do mais, o soneto tem outra característica que é a tradição. O soneto permite com muita facilidade que a gente transite através da tradição de língua portuguesa, porque é um tipo de forma poética que foi adotada lá no século XVI, quando o Sá de Miranda trouxe o soneto para a língua portuguesa. O soneto, o sonzinho, que tinha sido um desenvolvimento de certas cantigas trovadorescas feitas por trovadores italianos, já tinha sido adotado pelo Dante, foi amplamente cultivado pelo Petrarca. O Lorenzo di Medici também fez grandes sonetos, e dali, da Itália, ele se espalha pela Europa toda, chegando à Península Ibérica através do Garcilaso de la Vega, do Boscan, e em português, através do Sá de Miranda e da sua entourage, o Antônio Ferreira, o Diogo Bernardes e, claro, o nosso grande Camões. Escrever soneto, então, é uma maneira de se colocar em relação à tradição de língua portuguesa, à tradição da literatura. Se eu acredito que a literatura não é um evento isolado em que uma pessoa se expressa a partir da sua individualidade mais profunda só, mas sim que ela está em diálogo com muitas pessoas, como diz meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin. Então, o soneto é bastante prático para esse tipo de análise que eu acabo fazendo aqui. Evidentemente, vou fazer outros tipos de texto, mas quando o soneto aparece, eu fico tentado. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, o soneto que eu trago hoje é o soneto de uma figura mais midiática, uma figura conhecida, o Gregório do Vivier, que se lançou mais publicamente através dos esquetes do Porta dos Fundos, mas desenvolveu uma carreira solo, tem um programa de atualidades bastante bem feito, com uma equipe muito interessante, mas desde o princípio ele também mexe com poesia. Ele é formado em letras, fala o tempo todo, o que é interessante. A gente vai ver um pouquinho disso aqui ao longo desse episódio. O ser formado em letras dá uma visão muito peculiar de como é o fazer poético, e isso realmente aparece na obra dele, mas também tem as suas preferências pessoais. O próprio programa que ele conduz, que tem uma pegada um pouco mais humorística, apresenta uma certa vertente do que ele pessoalmente parece se interessar, que é o rir, ou pelo menos sorrir diante da realidade.
Alguns dos poemas que ele escreveu em outros livros são poemas nitidamente humorísticos, inclusive ele tem uma antologia de poesia humorística. Agora, nesse momento, eu vou me dedicar a um texto do último livro, até onde eu sei, que ele publicou, o último livro de poesias, que se chama Sonetos de Amor e Sacanagem. Claro, o título é um pouco apelativo para fazer as pessoas se interessarem, porque a pontinha de sacanagem é algo que chama a atenção. Por outro lado, ele se vincula também a uma certa tradição, porque já que o soneto é historicamente uma forma tão marcada pela individualidade, pela expressão pessoal, acabou também sendo objeto, já que ele é tão marcado, de subversão. E os sonetos pornográficos, os sonetos de sacanagem, eles aparecem desde o princípio. Aretino fez uma série de sonetos luxuriosos que aproveitam a forma aparentemente legítima e positiva que esse tipo de texto veicula e contamina com outras coisas que escapam à superioridade espiritual, já que o soneto muito frequentemente foi tratado do ponto de vista neoplatônico, para trazê-lo mais para a terra, fazer um tipo de subversão do gênero desde dentro. Mas estou falando muito, vamos direto ao texto, que é sempre uma coisa positiva. Dos vários sonetos que aparecem nesse livro, são quase 50, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no soneto branco sobre fundo branco. Pegue um papel, ou uma parede, ou algo que seja quase branco e bem vazio. Amasse bem até que tome forma de um animal, focinho, corpo, patas. Em cada pata ponha muitas unhas e em sua boca muitos dentes. Caso queira, pinte um focinho de qualquer cor que pareça rosa. Atrás na bunda ponha um fiapo nervoso. Será seu rabo pronto, ou quase. Deixe-o lá fora e espere chover nanquim. Agora degrama o bicho. Se ele rejeitar, é dálmata. Se comer e mugir, é uma vaca que tens. Tente outra vez. Soneto muito interessante. Eu procurei carregar na leitura, jogando com a musicalidade um pouco frouxa, um pouco cambiante, que na verdade é um dado bastante interessante, bastante importante aqui. Vamos por partes, porque esse soneto tem muitas referências. Como eu disse, o Gregório do Vivier fez letras. É um desses poetas que, ainda que goste de fazer uma coisa de comunicação mais direta com o dia a dia, não consegue escapar daquela poesia feita para poetas, porque ele é um estudioso e conhece certos meandros. Começa no próprio título. O título, Soneto Branco sobre Fundo Branco, é claramente uma referência ao quadro famoso do Kazimir Malevich, Quadrado Branco sobre Quadrado Branco. Um quadro conceitual que tenta fazer com que a gente ultrapasse a dimensão da referencialidade para poder enxergar a própria cor. Aqui, então, tem uma sugestão de passar por cima da referencialidade do texto, da suposta historinha, para entender a própria construção do texto. Se tem uma referência às vanguardas através do Quadrado Branco sobre Quadrado Branco, tem também uma outra referência que aparece logo no primeiro verso. Pegue um papel, não é para um estudante de letras uma frase neutra, porque sim, ela é uma citação para fazer um poema dadaísta do poeta francês Tristan Tzara. Pegue um jornal,
Pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro, copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. O espírito de iconoclastia, de quebra dos valores, quebra das práticas que está nesse poema dadaísta é claramente ecoado pelo poema do Gregório do Vivier. Agora, como ele está trabalhando aqui um soneto, o soneto branco vem pela referência ao Kazimir Malevich, mas a ideia de versos brancos, os versos que não rimam, e realmente os versos aqui não rimam entre si. Se a gente for prestar atenção, onde deveria haver rimas, o que a gente tem? Algo, vazio, forma, patas, unhas, caso, qualquer, bunda, seu, lá, agora, rejeitar, mugir, vez. Não são rimas. Por outro lado, existe sim uma métrica, apesar de sistematicamente o Gregório, neste soneto, trabalhar com enjambement, com os encavalgamentos, que são as frases cuja sintaxe corre de um verso para o outro. Ah, é porque ele não sabe fazer. Não. Se a gente pega outros sonetos deste mesmo livro, nitidamente ele sabe fazer a métrica direitinho e sabe coincidir a frase com a métrica pré-estabelecida. No caso aqui, os versos decassílabos e as rimas, como acontece, por exemplo, nessa primeira estrofe do Soneto a uma Passante Virtual. Na madrugada as redes me distraem. Passeio por perfis feito um flaneur. Só te vi uma vez na timeline, em algum anúncio pago de skincare. É a construção mais tradicional que a gente pode esperar de um soneto. Agora, o que está interessante aqui no soneto branco é justamente a frase cujo conteúdo articula a construção de um animal esquisito que não tem forma e que acaba se tingindo com alguma cor preta, formando algo estranho. Ele poderia até transformar dessas duas alternativas, de vaca ou dálmata, em zebra ou panda ou alguma coisa outra. Eu imagino se fosse um poema com rimas, rimas fantásticas que poderiam aparecer com zebra ou com panda. Mas a ideia aqui é justamente manter a ordem enquanto se desvirtua a ordem. A ideia desse poema acho que sintetiza um pouco o livro como um todo, que é: vamos usar sim da forma, mas minando a forma por dentro, não necessariamente por fora. Enquanto muita gente, as vanguardas históricas, tentaram destruir o soneto, o próprio Oswald de Andrade fala que só não inventaram uma máquina de fazer sonetos porque já existia o poeta parnasiano. Então, ao invés de tomar essa atitude iconoclasta, o Gregório toma uma atitude, poderia chamar virulenta. De dentro o vírus vai minando aos poucos e reconstruindo dentro da própria forma algo que ultrapasse essa forma. A sequência toda da segunda estrofe é exemplar disso, lida agora com a dicção da frase, não da métrica, como eu tinha feito antes. Em cada pata ponha muitas unhas e em sua boca muitos dentes. Caso queira, pinte o focinho de qualquer cor que pareça rosa.
atrás na bunda, põe um fiapo, e aqui, de novo, os encavalgamentos vão se superpondo de maneira a fazer com que a gente precise, neste soneto branco sobre branco, como no quadro do Kazimir Malevich, a gente tem que fazer um esforço para tentar reconhecer a forma nessa construção que esmaece a forma, essa construção que dissolve a forma. O branco sobre branco é, na verdade, super autorreferente e super ilustrativo de uma proposta de poesia para o mundo contemporâneo. Uma poesia que ultrapasse um pouco as coisas batidas, mas principalmente ultrapasse a ideia de uma poesia como pura espontaneidade e puro voluntarismo do seu eu mais interior. Não, a poesia é feita de palavras, a poesia é feita de referências, a poesia é um enorme diálogo. E nada melhor para o diálogo do que usar o vocabulário com o qual a conversação está sendo conduzida. O soneto.